Imagine morar em uma casa onde coisas inexplicáveis acontecem, ou até mesmo ser dono de uma boneca possuída por um espírito maligno. Hoje, você vai conhecer duas histórias reais de arrepiar. Bem-vindos ao Além do Normal, eu sou a Kim Siqueira. Me siga nas outras redes sociais no @Kim Siqueira Oficial. Não esquece de deixar o like para ajudar no engajamento, que é super importante. Aproveite e deixe um comentário aqui sugerindo algum tema que você quer que eu traga para o canal. Se quiser ajudar financeiramente o canal, tem uma chave Pix na descrição, você pode doar qualquer valor. E sem mais jabá, vamos embora pro caso. Os casos de hoje fazem parte da série Eu Vi da Netflix, um documentário que conta casos reais de experiências sobrenaturais. O primeiro caso de hoje se passa no México no ano de 2004. Brisa Ramírez estava em um processo de separação de seu marido. Sem ter onde morar, ela e seus dois filhos, que tinham entre 4 e 6 anos de idade, saíram de casa e foram morar de favor na casa de familiares. Quando o processo de divórcio foi concluído, Brisa pôde ficar com uma casa que o casal tinha adquirido no ano de 2003, no município de Apodaca, em Nuevo León. Finalmente, Brisa estava muito feliz porque tinha um lar para morar com seus filhos e logo se mudaram para a nova casa. Assim que se mudaram, Brisa começou a arrumar a casa e a mobiliar do seu jeito. Logo no primeiro dia, ela estava em um dos quartos tirando as roupas das caixas e pondo no closet, quando começou a sentir algo estranho. Era como se ela não estivesse sozinha ali, mas ela achou que era só alguma coisa da sua cabeça e não deu tanta importância. Com uma semana que a família havia se mudado, algo aconteceu que deixou Brisa bastante preocupada. Ela estava em uma das janelas no andar de cima da casa, pendurando as cortinas. Atrás dela ficava a porta do banheiro. Brisa teve a impressão de ver um par de pés descalços de uma criança passando, acendendo a luz do banheiro e parando na porta para observá-la. No momento, ela achou que era um de seus filhos, mas quando ela se virou para olhar, não havia ninguém. Então ela desceu e foi até a sala para chamar a atenção dos seus filhos por terem ido ao banheiro e deixado a luz acesa. E de cara ela percebeu algo estranho. Os dois meninos estavam sentados no chão da sala assistindo TV e calçados com tênis. E eles disseram para a mãe que não haviam subido para ir ao banheiro. A Brisa achou aquilo estranho, mas na hora ela achou que só estava cansada de novo, que estava fazendo muita coisa por conta da mudança, então ela não deu muita importância para aquilo. Todas as noites antes de dormir, Brisa tinha o costume de guardar os brinquedos dos filhos que ficavam espalhados pela casa em uma caixa. Um dia ela acordou de manhã e quando chegou na sala, viu que todos os brinquedos estavam alinhados em cima do sofá, um do lado do outro. Na hora ela ficou bem brava, achando que tinha sido as crianças que tinham acordado de madrugada e teriam ido para a sala brincar. Só que isso passou a acontecer todos os dias. Cansada de ver todos aqueles brinquedos em cima do sofá todas as manhãs, ela colocou uma grade com um sino pendurado na porta do quarto das crianças. Assim, se eles saíssem do quarto durante a noite, ela iria saber. Nessa mesma noite, os meninos foram acordados de madrugada com um dos carrinhos ligando e andando sozinho pelo quarto. Um dos meninos levantou da cama para pegar o carrinho e desligá-lo, mas algo assustador aconteceu. O sino que estava na grade da porta começou a balançar de um lado para o outro sem parar, e quando os meninos olharam para a janela, viram a figura de dois seres altos e escuros olhando para eles. Depois dessa noite, os meninos ficaram com muito medo de dormir no quarto, então passaram a dormir no mesmo quarto que a Brisa. Depois desse episódio, alguns dias se passaram e nada mais aconteceu na casa, até que um dia, a Brisa e as crianças foram para a casa da avó. E nesse tempo que estavam ausentes, uma vizinha tocou a campainha da casa para poder falar com Brisa. Só que essa vizinha começou a escutar um barulho de choro de criança vindo de dentro da casa. Então ela resolveu olhar pela janela da sala. E ela viu um garoto de costas com os braços abertos. E não entendeu muito bem o que era aquilo, já que ela tinha tocado a campainha e ninguém havia respondido. Nisso, a vizinha escutou a Brisa chegando com os dois filhos e olhou para trás. Só que quando ela olhou para dentro da casa de novo, não havia ninguém lá. Aquele garoto tinha desaparecido. O tempo foi passando e as atividades na casa e coisas sem explicação não paravam de acontecer. Um dia, a Brisa resolveu fazer umas pequenas reformas no quintal de casa. Ela viu que tinha um pedreiro trabalhando na casa da vizinha, então foi até lá para conversar com ela. Assim que Brisa perguntou para a vizinha se o pedreiro poderia fazer a reforma que ela estava precisando, a vizinha logo respondeu que era bem improvável que ele aceitasse, já que a Brisa havia o ofendido alguns dias atrás
e o pedreiro tinha ficado bastante magoado. Só que a Brisa na mesma hora ficou: como assim, gente? Eu nunca falei com ele, nunca conversei com o cara. Mesmo assim, o rapaz foi até a casa de Brisa alguns dias depois para fazer o serviço. Ele estava trabalhando lá no quintal, fazendo o serviço dele, quando do nada ele começa a escutar uns barulhos estranhos vindo de dentro da casa. Então ele se levanta e olha pela janela e vê a Brisa em pé com os braços abertos de costas para ele. Ele leva um susto e resolve entrar na casa. E assim que ele entra na casa, ele se depara com um dos filhos da Brisa brincando sentado. Então ele pergunta ao menino onde estava a mãe dele. E o menino responde dizendo que a mãe estava na sala de jantar. Então o pedreiro vai até lá e vê que Brisa estava simplesmente sentada fazendo algumas anotações. Ela pergunta se ele queria alguma coisa, ele diz que não, pede desculpas e dá as costas para sair de dentro da casa. Só que nisso que ele se vira de costas, ele escuta a Brisa o xingando. Quando ele olha, a Brisa tá lá, normal, do mesmo jeito, sentada, escrevendo. Ele acha que tinha ouvido coisas e tudo mais e tenta sair de novo da casa. E pela segunda vez, quando ele tenta sair da casa, ele escuta alguma coisa dizendo que iria matá-lo. Com muito medo, sem saber o que estava acontecendo, ele vai embora daquela casa e nunca mais volta. De acordo com os filhos da Brisa, o Ed e o Dario, a mãe passou a agir de forma agressiva e grosseira depois que se mudou para aquela casa. E esse comportamento não era normal, já que ela sempre foi uma mulher muito doce e tranquila. Inclusive, Dario, o filho caçula da Brisa, relata que ele passou a ter vários pesadelos horríveis com a mãe, e nesses pesadelos, a Brisa tentava sufocá-lo. Bom, os dias foram se passando e em uma madrugada, Brisa e as crianças já estavam deitados dormindo. Brisa diz que não sabe como, mas acordou no quintal da casa com a camisola toda rasgada. Ela conta que quando deu por si, ela caiu no chão como se estivesse flutuando no ar. Muito assustada, ela correu para o banheiro para se trocar, mas quando se viu no espelho, notou que seu ombro e barriga estavam cortados. Era como se algo com garras tivesse rasgado sua pele. De repente, a porta do banheiro se abre abruptamente e uma força invisível a joga contra a parede. Ela se levanta e vai desesperada até o quarto acordar os filhos para saírem daquela casa o mais rápido possível. Depois desse episódio, Brisa decidiu se mudar para a casa da mãe com as crianças. E nessa mesma época, ela começou a trabalhar em um escritório de um órgão do governo. Lá ela conheceu o Arturo, o seu atual esposo, e juntos eles tiveram um bebê chamado Gabriel. Agora que a família tinha aumentado, eles precisavam de um novo lar, mas Brisa não queria voltar a morar naquela casa. Só que mesmo assim, eles tiveram que morar lá por conta de questões financeiras. Só que na cabeça de Brisa, como já haviam passado bastante tempo, ela achou que nada de estranho fosse acontecer novamente. Então eles se mudam para casa, dessa vez a Brisa, os dois filhos, o Arturo, esposo, e o bebê Gabriel. E até que tudo ia bem, até que em uma determinada noite, a família estava reunida na sala enquanto o bebê estava dormindo no quarto. Brisa e Arturo monitoravam o bebê através de uma babá eletrônica, quando de repente começam a escutar vozes muito estranhas saindo da babá eletrônica. O marido de Brisa correu até o quarto para ver o bebê, achando até mesmo que poderia ser uma interferência no aparelho. Ele viu que estava tudo bem e retornou para a sala. E assim que ele sentou, a babá eletrônica emitiu um som assustador. Era um grito pavoroso. Muito assustados, os quatro subiram correndo para poder pegar o pequeno Gabriel. E quando chegaram no quarto, se depararam com um berço balançando de um lado para o outro. Arturo, desesperado com aquilo, pegou o bebê no colo, mas quando ele fez isso, algo o atacou pelas costas, fazendo com que ele caísse no chão. Brisa conseguiu ajudá-lo a se levantar. Todos então saíram correndo para fora da casa. Contudo, quando Brisa chegou na metade da escada, ela sentiu uma mão a empurrando. Felizmente, ela não se machucou e conseguiu se levantar e sair da casa. Para Brisa, aquilo tinha sido a gota d'água. Ela não queria mais voltar a morar naquela casa. Eles iriam dar o jeito, ia morar em outro lugar, ia morar de favor, mas de jeito nenhum eles queriam voltar a morar lá. Só que a Brisa tinha um irmão chamado Roberto, que precisava de uma casa para morar. E mesmo Brisa contando tudo o que havia acontecido, ele disse que não acreditava, que aquilo era coisa da cabeça deles, que nada ia acontecer com ele, que ele iria morar lá sim. Então ela foi, deu a chave da casa para Roberto, que se mudou sozinho para lá. Mas algo o faria mudar de ideia rapidamente. Nos primeiros dias que Roberto havia se mudado, ele chegou em casa do trabalho e deixou o celular na mesa da sala. O celular tocou e ele foi atender. Enquanto ele estava na ligação, ele escutou uma voz xingá-lo dentro da casa. Ele achou que era coisa da cabeça dele, mas de novo ele escutou a mesma voz o xingando. Na mesma hora ele desligou a ligação e foi verificar se tinha algum intruso dentro da casa.
mas não encontrou absolutamente nada. No dia seguinte, Roberto estava em seu quarto quando viu o lençol da cama se mexer sozinho. Incrédulo, achando que estava ficando maluco, ele começou a ouvir um choro. E quando ele olha para a porta do quarto, ele vê um menino em pé descalço chorando. Na mesma hora, ele saiu desesperado da casa, foi até a casa da Brisa, deu as chaves para ela, disse que nunca mais voltaria naquele lugar. E depois que o Roberto saiu de lá, a casa ficou fechada por alguns meses. Brisa e o esposo finalmente conseguiram financiar um novo imóvel, mas precisariam ir na casa para pegar alguns documentos que ficaram lá. Com medo de ir sozinha, seus sogros e seu esposo a acompanharam. Assim que entraram na casa, Brisa começou a sentir um cheiro muito podre. Ela viu um homem passando pela cozinha e achou que fosse o Arturo, então foi atrás dele. Mas quando ela chegou lá, não havia ninguém. Arthur estava no quarto que ficava no andar de cima pegando alguns brinquedos dos meninos que tinham ficado na casa. Quando ele pegou aquele mesmo carrinho que ligou sozinho para pôr na bolsa, inexplicavelmente, o carrinho voou da sua mão. Definitivamente, ele sabia que não estava sozinho ali. Então ele desceu e foi atrás da Brisa. Foi quando ele viu que a porta dos fundos da casa estava abrindo e fechando sozinha, mesmo sem vento. Quando ele se aproximou e olhou para o quintal, viu que a Brisa estava lá, em pé com os braços abertos e em estado de transe. Ele começou a chamá-la, mas levou um tempo até que ela voltasse a si. Depois de conseguir despertá-la, ele, Brisa e seus pais imediatamente saíram da casa. Porém, quando a Brisa foi passar pela porta de saída, algo a atacou, ferindo seu rosto. Depois desse dia, aquelas coisas que aconteciam somente naquela casa passaram a acontecer na casa nova também. Ou seja, naquele momento, algo tinha saído junto com a Brisa. Provavelmente, um espírito possuiu seu corpo para poder segui-la para outros lugares. A sogra da Brisa então sugeriu que ela procurasse uma curandeira para fazer um tipo de ritual de purificação. Brisa foi até a curandeira e durante a sessão a curandeira contou que no quintal daquela casa tinham 2 homens e um menino enterrados. A curandeira disse que esses homens fizeram coisas terríveis naquela casa, incluindo rituais satânicos com sacrifício humano. Para a curandeira, o menino foi uma das vítimas desses homens. Ainda de acordo com a curandeira, para a Brisa se livrar daqueles espíritos, ela precisaria fazer um tipo de ritual de purificação com óleos. O ritual era basicamente passar os óleos pelo corpo da Brisa enquanto oravam. Então a sogra e o esposo de Brisa a ajudaram. O ritual estava fluindo muito bem, mas quando as orações se intensificaram, a Brisa começou a se engasgar. Seu esposo, vendo que ela estava sufocando, abriu a boca e enfiou o dedo na garganta. Foi quando ele viu que um chumaço de cabelo muito comprido começou a sair da garganta dela. Depois que ele terminou de puxar todo aquele cabelo da garganta, Brisa começou a se contorcer pelo chão. Mesmo Arthur e sua mãe orando sem parar, aquele comportamento estranho da Brisa não cessava. Então, em uma atitude desesperada, Arturo pegou um vidro de água benta e despejou na boca de Brisa. Finalmente, Brisa se acalmou e aquele pesadelo chegou ao fim. Depois desse ritual de purificação, Brisa e sua família voltaram a viver normalmente e aquela antiga casa permanece fechada até os dias de hoje. O segundo caso de hoje se passa em Bogotá, na Colômbia. Quando Zuli Raza completou 15 anos, seus pais fizeram uma linda festa de aniversário para a garota. De presente, seu pai deu uma belíssima boneca bailarina. Zuli se apaixonou pela boneca imediatamente. A menina penteava e limpava a boneca todo santo dia e levava para todos os lugares. Com o passar das semanas, Zuli percebeu que, mesmo tendo tanto zelo, a boneca começou a ficar esquisita, com um aspecto de velho. No início, ela não deu tanta importância e achou que era só uma boneca de má qualidade e mesmo assim continuou cuidando. Só que à medida que o estado da boneca ia piorando, Zuli começou a sentir uma energia muito ruim. Com o passar do tempo, Zuli começou a ver sombras e sentia que nunca estava sozinha. Os anos se passaram e, mesmo adulta, Zuli não se desfez da boneca. Quando casou, ela decidiu levar a boneca junto. O marido sempre pedia para que Zuli jogasse aquela boneca horrível fora, mas ela dizia que não, que era como uma filha para ela. Zuli teve 2 meninas, Gabriela e Luísa. Mesmo após ter se tornado mãe, ela mantinha a boneca em seu quarto. Depois de 8 anos de casamento, em 2015, Zuli se separou. Ela e as filhas permaneceram na casa. Zuli continuava a tratar aquela boneca como uma filha. A Gabriela e a Luísa odiavam aquela boneca, porque além de ser feia, elas sentiam algo muito ruim quando estavam perto dela. Um dia, a cadela da família começou a latir sem parar para a tal boneca, que estava em cima da cama. A Gabriela ficou assustada e tirou a cachorra do quarto. Porém, quando ela virou para olhar a boneca,
ela não estava em cima da cama mais. De alguma forma, a boneca foi parar em uma cadeira do outro lado do quarto. Depois desse episódio que deixou Gabriela apavorada, Julie tomou a decisão de guardar a boneca. Ela então colocou a boneca enrolada em um pano dentro de um armário, para tranquilizar as filhas. Só que na manhã seguinte, quando Julie foi até o quarto das meninas para acordá-las, quando abriu a porta, se deparou com a boneca lá. Ela ficou brava e perguntou para as meninas por que elas tinham retirado a boneca do armário. As meninas se assustaram e disseram que não, até mesmo porque elas tinham pavor daquela boneca. Então Julie pegou a boneca e guardou de novo no armário. Só que quando ela desceu para a sala, a boneca estava lá, sentada no sofá. Pela primeira vez, Julie passou a temer a boneca. Além da boneca aparecer em outros cantos da casa misteriosamente, Julie passou a escutar vozes e sussurros. Misteriosamente, a casa passou a ser tomada por insetos, principalmente baratas. Mesmo depois de limpar os cômodos, os insetos apareciam. Inclusive, as baratas surgiam até mesmo da boneca. A partir daí, as coisas começaram a piorar naquela casa. Um dia, as meninas estavam sentadas na mesa da cozinha fazendo o dever de casa, quando de repente a boneca apareceu em uma das cadeiras. A Gabriela, filha mais velha, que já estava cansada de tudo aquilo, pegou a boneca e a jogou no chão, o que foi uma péssima ideia. Na mesma hora, as coisas na cozinha começaram a cair. Portas e gavetas dos armários abriam e fechavam sozinhos. Mas o pior foi quando a mesa virou sozinha. As meninas ficaram apavoradas e resolveram esperar pela mãe do lado de fora. Só que quando a Julie chegou em casa, ela teve uma reação um tanto quanto peculiar para uma mãe. Mesmo vendo que a cozinha estava praticamente destruída, ela foi até a boneca, a pegou no colo e foi para o seu quarto, sem falar absolutamente nada com as meninas. Gabriela e Luísa sabiam que tinha algo muito errado acontecendo ali, mas não podiam fazer nada. E Julie insistia em deixar a boneca em cima da cama dentro de seu quarto. Em uma determinada noite, Gabriela se levanta para ir ao banheiro. Quando ela está voltando para o quarto, vê a figura de um homem velho usando um chapéu no corredor. Só que cada passo que ela dava até o quarto, parecia que aquela coisa ficava mais perto. Então ela sai correndo em direção ao quarto da mãe para chamá-la. A partir de então, Gabriela passou a ver aquela figura sinistra pela casa. Um dia, Julie estava se arrumando para sair quando ela olhou para o espelho e viu que a boneca havia se mexido atrás dela. E ao mesmo tempo, ela escutou uma voz dizer: "Você é minha." Com medo e sem saber a quem pedir ajuda, Julia escuta na rádio sobre um programa de fenômenos paranormais e resolve entrar em contato. Ela contou sobre a boneca, sobre as coisas que estavam acontecendo na casa, mas o pessoal da rádio pareceu não acreditar. Mas mesmo assim, eles a convidaram para o programa para poderem examinar a boneca. Além da Julia, havia um investigador paranormal, um parapsicólogo e um médico participando do programa. O parapsicólogo decide usar varas de radiestesia para verificar se realmente existia algo possuindo aquela boneca. As varas de radiestesia são similares ao tabuleiro Ouija, só que você tem apenas sim e não como opções de resposta. E duas varinhas que se movem na direção quando você faz uma pergunta. O parapsicólogo decide iniciar a sessão e faz a seguinte pergunta para a boneca: "Você é homem?" A varinha move-se para o sim. "Você está apaixonado pela Julie?" A varinha novamente move-se para o sim. O parapsicólogo também pergunta: "A Julie não pode ter ninguém?" E o espírito responde: "Não." A Julie pede que ele pergunte se o espírito quer machucá-la. E o espírito responde que sim. O parapsicólogo então pergunta se aquele espírito deseja matá-la. E novamente o espírito responde que sim. Depois dessa resposta, as pessoas ali dentro começaram a se sentir muito mal. E quando Julie olhou para um canto, viu a figura daquele tal homem velho usando um chapéu em pé, olhando para ela. De repente, ali na frente de todo mundo, Julie começa a sufocar, como se algo estivesse a estrangulando. E essa coisa fez com que ela caísse da cadeira. E o mais estranho é que na mesma hora que a Julie caiu, a boneca também caiu. Os investigadores então descobriram que havia um demônio possuindo aquela boneca. Julie então tomou a decisão de se livrar daquela maldita boneca e a deixou com os investigadores paranormais. Depois desse episódio, nada estranho voltou a acontecer com Julie ou em sua casa. Esses foram os dois casos de hoje. Me diz aí nos comentários o que você achou dessas histórias, se você realmente acredita que esse tipo de coisa possa acontecer. Verifique se já deixou o like e se inscreveu no canal. Obrigada por assistir e até a próxima.